Hello! Bora para mais um react hoje. Ahn, Peguei um vídeo de Cup. Cup é streamer e tem um vídeo que fala sobre a sexualidade. Aí eu queria trazer aqui para reagir, pra gente falar um pouco sobre isso. É um tema que vira e mexe, aparece não só nos comentários das redes, né, das minhas e das redes da clínica, mas também nos atendimentos, das pessoas terem dúvidas, terem dificuldade de se entender, seja como assexual ou alossexual, né? Acho que eu não vi o vídeo inteiro ainda, tá? Mas eu já queria deixar aqui uma explicação que alossexual seriam pessoas que sentem interesse em práticas sexuais, têm atração sexual, que é o que a gente entende dentro da normativa. Mas isso não é uma regra, né? É normativa de que a sociedade espera da gente. E uma pessoa assexual seria uma pessoa que não sente atração, que não tem desejo por práticas sexuais, ou sente pouco, ou sente variado, ou em alguns momentos da vida, ou em algumas ocasiões, por exemplo, uma pessoa demissexual. Eu me identifico como uma pessoa demissexual, que eu só consigo envolver em práticas íntimas quando eu tenho uma conexão com a pessoa, quando eu me sinto confortável com a pessoa, me sinto seguro com a pessoa, quando já se estabelece ali um vínculo, aí eu me sinto confortável para isso, né? Então, esse leque da atração sexual, ele é gigantesco, então a gente tem as pessoas alo, e a gente tem as pessoas ace, demi, aro ace, enfim, tem um milhão de possibilidades, né? Acho que é só uma explicação breve aqui, e eu vou pôr outro vídeo para a gente poder assistir junto. Então, peraí. Se você é assexual. Eu recebo muitas mensagens do tipo, eu sou assim assado. Você sabe me dizer se eu sou assexual? Primeiro, lembre-se que nem eu, nem ninguém além de você é capaz de definir a sua sexualidade. Esse ponto é muito importante, que eu ia pontuar aqui, deixar bem explícito. Não é porque na terapia a psicóloga especializada, né, eu e a minha clínica, nós somos especializados em saúde mental LGBT, que é PN+, não é porque a gente tem leitura, teoria, a gente tem experiência clínica, que a gente tem o direito de nomear você, de nomear a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, de nomear a sua assexualidade, demissexualidade ou alossexualidade. A gente ajuda com questionamentos, com reflexões, a gente explica, né? Na psicologia a gente chama o termo de psicoeducação, que é explicar sobre, trazendo exemplos, explorando junto com você, mas quem vai chegar à conclusão de se identificar é você. Todas as nossas características no sentido de identidade, então, identidade de gênero, orientação sexual, de expressão de gênero, são autodeclaradas. Só a gente pode se declarar como, né? Então, mesmo que, mas essa pessoa está em dúvida, eu tenho certeza que ela, mesmo que ela esteja em dúvida, ela está no direito dela de se autodeclarar. E a gente precisa respeitar isso, né? Principalmente dentro da comunidade LGBT, que é PN+, porque fora da comunidade, às vezes a gente vai jogar xadrez com pombo, não vai adiantar nada. A gente dá explicação e psicoeducar. Com algumas pessoas realmente não vale a pena, é muito custoso, né? Mas dentro da comunidade. Eu tenho certeza que essa pessoa não é bi, essa pessoa é gay, ou essa pessoa é lésbica. Não interessa o que você acha. Interessa o que a pessoa se declara, como ela se identifica. Interessa você respeitar ela na identidade que ela está se identificando. Não interessa os seus achismos, né? Eu acho que brincadeiras vai depender muito do contexto e da proximidade da relação que você tem com a pessoa para fazer a brincadeira, se ela autorizar e se sentir confortável. Mas se não, porque o meu gaydar não falha. Ai, que pena, né? Pois é. O seu gaydar não apitou que você é uma pessoa escrota pra estar apontando o dedo pra todo mundo e rotulando todo mundo, mas o meu então tá apitando pra você com essa escrotidão aí. Desrespeito total dentro da própria comunidade. Então, vamos segurar aí um pouco a onda, né? Segura um pouco esse fogo aí, essa. E vamos respeitar as pessoas, tá? Então, vou continuar aqui.
vídeo é para talvez te ajudar a se guiar e trazer algumas reflexões que possam te ajudar nesse processo. Número 1. Você já teve a impressão de que pessoas forçam o seu interesse por sexo? Percebo que muitos assexuais tiveram essa impressão, porque talvez não sejam as pessoas que forçam, mas seja você que não tem um interesse tão forte quanto elas. 2. E às vezes, não que as pessoas estão forçando, mas vem como se fosse uma influência muito grande da gente se forçar em ter, né? Da gente fazer de tudo. Ai, tem uma coisa errada comigo. Então, na prática clínica, como que eu entendo, né, essa questão? A primeira coisa que eu gosto de fazer é eliminar possibilidades orgânicas. Então, exame de sangue, passar com endócrino, avaliar se tem alguma origem orgânica que está afetando sua libido, o teu interesse, a tua atração sexual. Descartado isso, e assim, mesmo com isso, a gente não descarta a possibilidade da sexualidade, tá? É só um ponto a mais para se levar em consideração. Mas vamos supor, descartou qualquer origem de base orgânica, e aí a gente vai avaliar o quê? Como foram suas experiências da sua vida? Teve algum trauma, alguma coisa? Mesmo que tenha havido alguma coisa, algum trauma na vida, no passado, não descarta a possibilidade de assexualidade, porque muitas vezes, por essa pessoa ser assexual, essa situação foi um trauma, entendeu? Então, tudo tem que ser levado em consideração. Eu gosto de trabalhar muito, olhando nos detalhes para depois juntar tudo e olhar para o todo. É igual montar um quebra-cabeça, você tá ali em cada trecho do quebra-cabeça, focando no micro, e quando você termina, você olha e vê o macro, que você vê o todo e vê a imagem que se formou, você consegue ter mais conclusões. Então, eu gosto de trabalhar com detalhe. Então, tudo importa, tudo vai ser levado em consideração, tudo vai ser respeitado e tratado dessa forma, né? Como algo que importa muito. Fora que essa questão das pessoas forçarem o interesse, né, da pessoa assexual, a gente tem uma estrutura social. Então, desde muito, muito tempo atrás, a gente vê novela, revista, série, filme, jogo, um apelo de cunho sexual muito forte, como se fosse a única verdade absoluta da vida, como se fosse a coisa mais incrível do universo para todas as pessoas. Pode ser a coisa mais incrível do universo e a verdade absoluta para algumas pessoas, mas isso não significa que são para todas. Essa vibe de generalizar vem muito da normativa, dessa estrutura social, que tem muita podridão por baixo, né? Então, esse forçar pessoas assexuais a ter interesse é essa estrutura, e muitas vezes de forma explícita na fala de pessoas ao seu redor, de parcerias, de familiares e até de psicólogas. Eu conheço a minha raça, né? Inclusive, adoro falar mal dela. Então, e será que não é fácil? Será que você não sei o que lá? Será que. Ah, pode ser, mas e a possibilidade de ser assexual? Por que que ela é descartada de primeira? Porque ela é fora da normativa, né? Então, vamos seguir aqui. Quando você pensa num relacionamento ideal, você não pensa em como seria o sexo com seu parceiro, ou você considera isso muito pouco relevante. Eu tenho percebido que para quem não é assexual, o sexo tende a ser algo muito relevante no relacionamento. E mesmo que o assexual possa se encontrar na área cinza da sexualidade, ou seja, até sente atração sexual de uma certa forma, ou sob certas condições, o sexo tende a ser um elemento mais secundário no ideal do relacionamento. Ou possivelmente uma mera consequência do relacionamento. 3. E é bem interessante isso que Cup fala, porque eu vejo muito isso na clínica. Muitas pessoas já, mais 25 anos, mais de 30 anos, se entendendo como assexual ou demissexual, e aí passa a revisitar muitas memórias assim de relacionamentos, de interações afetivas que teve ao longo da vida, e se soubesse disso sobre si antes, se tivesse se deparado com uma pessoa que fosse um pouco mais compreensiva e respeitosa nessa diversidade e não reproduzindo apenas a estrutura social de temos que transar, é, talvez essa pessoa não teria tido tantas experiências frustrantes, frustradas, às vezes até traumas, né? Então,
nem sempre são as pessoas de fora que estão pressionando, é a própria estrutura social, a cultura que a gente internaliza durante a nossa criação, nosso desenvolvimento enquanto ser humano, mas não necessariamente da família, tá, gente? Na escola, igreja, qualquer ambiente, mídia, todas as informações que chegam até nós de alguma forma, sejam explícitas ou implícitas, né? A gente pode internalizar e a gente se cobrar mesmo nesse movimento. Já vi também muitos casos de relacionamentos queer platônicos, onde as pessoas nesse relacionamento, seja um casal, fechado ou aberto, seja trisal, seja relacionamento livre, não mono, independente da configuração, pessoas em um relacionamento em que elas tinham a mesma visão do sexo, que não era tão importante assim, que era secundário, terciário, enfim, não era a prioridade do relacionamento e com isso conseguiu empreender outras tantas milhões de coisas para conexão, para manter o relacionamento em dia, para comunicação, para intimidade, para momentos de qualidade juntos, né, entre essas pessoas. E o sexo não tinha ali. Ou quando tinha, era muito de vez em quando, em condições muito específicas. Só que o relacionamento ele estava alinhado, ele estava assim, as pessoas sabiam, né, uma da outra, respeitavam, entendiam. Também já vi muitos casos de relacionamentos onde as duas pessoas tinham interesses, níveis de interesse e atração sexual diferentes, e muitos casos com a comunicação e estratégias no relacionamento dava para manejar muito bem, em outros casos o relacionamento ia de mal a pior, muitas vezes acabando o relacionamento, né? Então, da mesma linha assim, quando você vai para um date, você já precisa saber algumas coisas ali sobre essa pessoa que dependendo, você não vai nem ter um segundo date, uma dessas coisas é se a pessoa ela se identifica como alossexual, demissexual, assexual. E eu acho bacana, às vezes, conversar até. Tem muita gente que usa aplicativo de relacionamento, né? Na minha época de senhora, eu não usei, né? Eu já casei, aí não precisei usar mais. Mas já conversar no chat, né? Você evita já a fadiga de ir para um date com uma pessoa que você já sabe que ela é alossexual e o sexo para ela é muito importante, é prioridade no relacionamento, né? Não que as outras coisas não sejam importantes, mas todo mundo tem o direito de priorizar as coisas no relacionamento de acordo com o que entende, do que faz sentido para a pessoa. E tá tudo bem. Aí faz parte da nossa autorresponsabilidade se permitir em relacionamentos que as pessoas com as quais a gente vai se relacionar tem uma visão parecida com a gente ou que faça sentido a gente entrar nesse relacionamento. Seja para casual, tipo um, dois dates, seja para esse date evoluindo. Não vale a pena a gente se forçar a caber numa estrutura. É como se você pegasse uma caixinha quadrada desse tamaninho e pegasse uma estrela desse tamanhão e tentasse cortar as pontas da estrela para ela encaixar numa caixa. É isso o que a gente faz com a gente, porque a sociedade faz com a gente se encaixar nesses rótulos, nessas normativas. Isso só adoece. Então, antes, aquela frase antes só do que mal acompanhado, né? Então, prefira se conhecer melhor, se entender melhor, saber se posicionar e se comunicar melhor, expressar, né, de uma forma mais saudável para você, para que quando você for entrar num relacionamento afetivo, você consiga se colocar nesse relacionamento também enquanto pessoa, né, enquanto parceria, e não só seguindo o que a outra pessoa quer, deseja e está cobrando de você. E mesmo que a outra pessoa às vezes não vá cobrar explicitamente, fica aquela culpa, né, de ai, mas a pessoa é importante para ela, por que que eu não, nananã. Isso pode ser bem danoso para a saúde mental e identidade, então vamos cuidar, tá? Se você tem dificuldade de entender se aquilo que você tá sentindo por uma pessoa seja mesmo atração sexual ou se é alguma outra coisa. Atração sexual para quem não é assexual costuma ser algo muito óbvio. Mas eu percebo que assexuais costumam ter essa dúvida se aquilo lá que aconteceu foi mesmo atração sexual ou se não foi outra coisa. Isso costuma acontecer muito antes dessas pessoas se entenderem quanto assexuais e às vezes até mesmo depois delas se entenderem. Deixa bastante comentário. Isso. E aí, assim, também rola uma situação onde
a pessoa pode ter outras condições que atrapalham nesse perceber e se entender. Então, por exemplo, além do público LGBTQIA+, que eu e as outras psis na minha clínica atendemos, a gente também atende muitas pessoas neurodivergentes, como pessoas autistas, pessoas altas habilidades e TDAH. Eu mesma sou uma pessoa TDAH. E aí, algumas dessas pessoas, essas neurodivergências, podem ter também o que a gente chama de alexitimia, que é a dificuldade de entender, de perceber, de nomear e às vezes até de expressar emoções, né? Então, às vezes, isso, a alexitimia pode atrapalhar nessa percepção, nesse entendimento e a autoidentificação da pessoa como demi, assexual, assexual, mas, assim, não é a alexitimia que causa, são coisas separadas, né? Uma coisa pode influenciar na outra, mas não é uma causa. Tratar a alexitimia vai deixar de ser. Não é para patologizar aqui. Então, é mais uma coisa que a gente vai levar em consideração, né? A alexitimia, se a pessoa tiver, se a psicóloga identificar que a pessoa tem, a alexitimia apresenta, para trabalhar nesse autoconhecimento, nessa autoidentificação, se a pessoa é ou não é assexual, né? Então, são coisas diferentes. Mas sim, às vezes passa uma vida inteira sem entender. Casamentos de muitos anos. Passa muitas situações pra gente na clínica, né? A clínica é um ambiente que sempre vem casos bem fora do que a gente vê na faculdade, bem fora mesmo. Ainda mais se a faculdade não tem grade curricular sobre diversidade de gênero e sexualidade, como foi o meu caso, né? Aí, enfim, tudo que eu sei hoje é porque foi por conta, não foi na faculdade. Mas é bem fora do tipo, a pessoa passou 30 anos casada com outra pessoa, e aí depois de, sei lá, ficou viúva, separou, qualquer coisa, aí vai começar a se entender como assexual. E aí entende a frustração dessa área da vida durante todo o tempo do relacionamento, cobrança, os desentendimentos do casal. E tipo, a pessoa não tinha atração, não era afim, não queria, né? Claro, tem também outros cenários às vezes a pessoa ela pode até ser ace, demi ou até alossexual e a parceria que não atrai ela, é a parceria que não faz bem, não se preocupa com o prazer dessa pessoa. E aí, como, né? Ter interesse e atração num relacionamento quando outra pessoa não se importa com o teu prazer e a tua experiência ali também. Então, o famoso depende, né? Então, é chato, ai, psicóloga, isso e aquilo. Depende. Sempre vai ter o depende, porque tudo é possível. Então, sabendo que tudo é possível, a gente tem que fazer uma investigação. Por isso, é o que a gente faz na clínica, né? Eu vou junto dos pacientes nessa investigação de entender o que está rolando. A gente faz muitos questionamentos, muitas reflexões, a gente passa material para a pessoa ou assistir, ou ouvir, ou ler, para consumir, para ter repertório de se entender, né? Às vezes conversar com outras pessoas, né? É sempre muito bom também. Então, pode existir, sim, condições de patologia de condição física ou de saúde mental que atrapalham o interesse e a libido dessa pessoa, mas também existe a possibilidade de, mesmo não bem da saúde mental ou física, essa pessoa ser assexual e a saúde dela não necessariamente está causando a sexualidade. Porque a sexualidade, a alossexualidade ou assexualidade e as possibilidades dentre isso é, é da condição da pessoa, de como a pessoa se constrói enquanto ser humano. É, envolve tudo, biológico, emocional, cultural, da própria personalidade da pessoa, envolve tudo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração por um profissional de saúde que esteja atendendo uma pessoa que se vê como assexual ou está em dúvidas sobre isso, está se questionando sobre isso, principalmente quando são profissionais de saúde mental, né? Tipo psiquiatra e psicóloga. Então, preste muita atenção na forma que os profissionais estão te atendendo, se você está se questionando ou se você se entende como uma pessoa sexual, tá? Não é porque o profissional ele tem diplomas, ele tem cursos, ele tem, sei lá, um CRP, um CRM, né, que é o código de registro lá no conselho, que ele sabe tudo sobre tudo, que o que ele fala é verdade absoluta. Questione também seus profissionais. Eu gosto muito quando os meus pacientes trazem questionamentos de por que você me disse que acha que é isso, aquilo, outro?
Aí, óbvio que tudo que eu falo tem recibos, né? Então eu trago comprovações científicas, eu trago estudos de caso, eu trago explicações do porquê que eu tive aquela hipótese, do porquê que eu falei aquilo, e sempre com muito respeito, tanto na hora de falar as hipóteses ou de questionar a pessoa, quanto depois para responder o questionamento dela, né? Se a pessoa está questionando é porque algo ficou dúbio, ficou alguma ponta solta que a gente vai ter que amarrar, né? Então, hoje eu tenho visto muito mais esse movimento de questionamento sobre demissexualidade ou assexualidade do que, sei lá, há 5 anos atrás. E eu acho isso muito legal, porque a pessoa, a própria pessoa, só no questionamento, ela já vai passar a reavaliar as pessoas com as quais ela vai se relacionar afetivamente, amorosamente ou até sexualmente, né? Lembrando que a pessoa assexual, ela não é incapaz de praticar relações sexuais. Ela não tem o interesse e a atração. Mas o corpo, se ela estiver afim, se ela se sentir confortável para fazer, mesmo que ela não sinta o início ali da atração e o desejo, o corpo pode responder estímulos, ela pode sim sentir prazer, mas ela tem que querer sem pressão, sem, sabe, sem cobrança, uma coisa saudável e respeitosa. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, se quer saber mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando um pouco mais sobre isso, tá? Beijo! Yeah.